Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a conversa aqui é sobre como a gente consegue se interligar, se relacionar, ter uma vida espiritual e como a gente faz para acelerar isso, para conseguir mais rapidamente. Existe alguma fórmula, algum segredo, alguma regra? Sim, existe. E quais são? São as atitudes que você vai ter nesse plano, no seu dia a dia. A primeira atitude é você vibrar numa frequência positiva. Eu vou postar isso num outro vídeo, que a nossa energia, a nossa frequência vibracional, ela trabalha como se fosse uma estação de rádio. Então a gente tem as frequências alfa, delta, teta e beta. E eu vou falar isso aí num outro vídeo específico. Mas enfim, se você, não estou falando que você tem que estar com a vida 100% perfeita, sem problema algum, para você conseguir se interligar com a sua espiritualidade. Mas o que você não pode é estar num estado, por exemplo, como depressivo ou estressado demais. Isso vai baixar sua frequência e você dificilmente vai conseguir se interligar com a sua espiritualidade. Então, o primeiro passo é você buscar força para você ser calmo, ser tranquilo, ser uma pessoa tranquila e calma, independente dos problemas que você tenha. Não existe problema, por mais pesado que seja, que não passa, tudo passa, até as coisas ruins passam, graças a Deus. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, pessoal, é como você pensa, a sua mentalidade, o que você põe na sua mente. Se você põe coisas ruins, coisas negativas, isso aí também vai transparecer no seu dia a dia. Você vai acabar criando coisas ruins. Então o pensamento ele interfere muito na sua busca pela espiritualidade. Então é outro ponto importante. O terceiro ponto para você buscar mais facilmente e se interligar com a sua espiritualidade são as palavras, o que você fala para si mesmo, o que você fala para o seu próximo, seja conhecido, amigo, parente, esposo, marido. Então isso daí interfere muito na sua busca pela espiritualidade. Pode ter certeza absoluta, uma pessoa que vive reclamando e vive ofendendo os outros, xingando, eu falo para você com toda certeza, ela não consegue se interligar com nenhum tipo de espiritualidade, não consegue. Ela pode até ir numa igreja, mas não vai conseguir. Então esse é um outro ponto. Hoje as pessoas vivem num estresse muito grande. Estudo, correria do trabalho. Então as pessoas não têm tempo para buscarem um tempo para meditação, para reflexão. E isso é muito importante. Você, por exemplo, ficar no seu quarto, onde você se sente bem, de preferência sozinho. Se você tem uma crença religiosa, você pode se ajoelhar e orar. Se você não tem crença religiosa nenhuma, se você medite, você pode sentar na cama, até deitado mesmo, mas meditar, refletir. Isso aí também faz a diferença para você conseguir acessar a espiritualidade, você conseguir acessar o seu eu interior e algo superior. Outra coisa importante também é você estar próximo de natureza, igual eu estou aqui, olha, um parque arborizado. Isso, a natureza, se você ter contato direto com a natureza, influencia muito na sua busca pela espiritualidade. Buscar o verde, as árvores, rios. Se você tem facilidade, pode ver o mar, ir na praia, andar na areia descalço, andar na terra descalço, na grama. Os animais também, é comprovado que cientificamente que os animais eles fazem a nossa vibração subir. Então, se você puder ter um animal de estimação, um cachorro, um gato, um pássaro, algum animal que você goste, você ter essa interação com esse animal é sensacional. Natureza, animal, é tudo de bom. Então, isso aí ajuda a você refletir e conseguir se interagir com a espiritualidade. Outra coisa importante, com quem você convive mais. Isso vai dizer tudo. Se você convive com pessoas que falam palavrão, que ofendem, que vibram negativamente,
dificilmente você vai conseguir também ter uma condição de acessar a sua espiritualidade. Então evite pessoas pessimistas, pessoas negativas. Se você tem isso na sua família, é mais complicado, mas tente conversar com a pessoa. Se não der para conversar, que dificilmente que muda alguém, se a pessoa não quiser se mudar por ela mesma, se afaste. Se afaste. Se for um filho adulto, se ele é negativo, uma pessoa pessimista, e ele não consegue, e mesmo você conversando, ele não consegue, por mais que doe em você, se afaste. Se a sua esposa, seu marido é negativo e você conversou, já perdeu tempo demais conversando, eu não estou aqui defendendo o divórcio, pelo amor de Deus. Só estou falando o seguinte, que você não vai conseguir se interligar com o mundo espiritual se você tem um parceiro, uma parceira que vibra sempre no negativo, que é pessimista, que reclama, que é uma pessoa maldosa. Você não vai conseguir, infelizmente. Essa é a realidade. E para finalizar, pessoal, uma outra... tem mais duas coisas, aliás. A alimentação, por incrível que pareça, porque é o seguinte, corpo são, mente sã. Se você não consegue ter um corpo são, como você vai ter uma mente sã? E está interligado. Outra coisa também que eu vou postar um vídeo falando da ligação entre mente, corpo e mundo espiritual. Se você não tem um corpo saudável, dificilmente você vai ter uma mente saudável. E se você não tem a mente saudável, dificilmente você vai conseguir se espiritualizar. Então uma coisa está ligada na outra, não tem como fugir disso. A gente não nasceu para ser doente, a não ser alguns casos de pessoas que nascem com doenças congênitas. Às vezes tem pessoa que nasce com deficiência visual, que é um defeito físico, não é uma doença, mas tem gente que nasce, por exemplo, com vitiligo, ou qualquer outro tipo de doença, que agora não vou falar aqui, mas e aí tudo bem, mas é comprovado cientificamente que pelo menos 70% das doenças ou é provocado por má alimentação ou pelo lado emocional, ou os dois somados, aí piora a situação. Por exemplo, uma pessoa que vive, que não perdoa os outros, que vive depressivo, que é estressado, ou que se alimenta mal. Se somar tudo isso aí, é difícil ele ter uma vida saudável. Então a saúde, a alimentação, evite frituras, corte doce, o doce é um veneno, refrigerante, bebida alcoólica, tente se alimentar mais baseado em fruta, verdura e legume. Carne, eu não estou aqui defendendo para você cortar a carne, mas evite carne vermelha principalmente. Se você não consegue cortar, coma muito pouco, como eu. Então, a alimentação ela influencia muito na sua espiritualidade, porque a alimentação influencia no seu organismo. Se você tiver um organismo perfeito, saudável, a sua mente também com certeza estará. E você estando com o corpo e a mente saudável, você tem mais facilidade de se acessar ao seu mundo espiritual, a espiritualidade. E para finalizar, é importante também onde você vai, os locais que você convive. Se no seu trabalho tem um clima muito pesado, eu sei que às vezes é difícil falar assim, sai desse trabalho e vá para outro. Só que se você também não se mover para ir num trabalho que você se sinta bem e goste, é difícil. Você tem que correr atrás, estudar, procurar outros empregos, se você não está contente com o que você faz, porque isso interfere muito também na sua vida. Hoje também é comprovado que 70% dos brasileiros não estão contentes com o que fazem. Então eu aconselho você, se você não está contente com o seu trabalho, busque uma forma de mudar de trabalho, nem que seja a médio e longo prazo. Então, voltando ao assunto da parte de onde você convive, interfere na sua busca pelo mundo espiritual. Se você vai em locais, eu não vou citar local aqui, se é um bar, se é uma casa noturna, mas se você vai num lugar que tem promiscuidade, as mulheres se vendem, né? As mulheres se exibem, os homens só pensam em azaração, só pensam em sair com mulher, cada dia com uma diferente da outra.
Se você vai num lugar que tem só bebida, gente caindo no chão vomitando, se você vai num lugar que tem briga, discussão, que tem cigarro, que tem... a sua vibração só vai lá embaixo. Dificilmente você vai conseguir se interligar ao mundo espiritual, ter uma ligação. Então, é isso aí que eu falo para vocês, pessoal. Procurem ter uma vida, como vocês vivem vai determinar se vocês vão conseguir ter uma relação com o eu superior, com algo superior, com Deus, então com Jesus. Vai depender muito da crença de cada um. Eu não estou aqui defendendo religião nenhuma, eu respeito todas as religiões, eu estou falando de espiritualidade, tem diferença de religião, como eu já disse no outro vídeo. A religião é os homens que criaram. Os homens seguem rituais, seguem doutrinas, e eu respeito todas as religiões. Eu estou falando de espiritualidade, que é você se interligar a algo que vai além desse corpo físico. Seja, para muitos é o Deus, para outros é o universo, para outros é uma energia cósmica, enfim, mas é a espiritualidade. Cada um busca do jeito que acha que deve buscar, mas a espiritualidade ela reflete na sua vida. Quem busca e consegue se interagir com a espiritualidade, com certeza vive uma vida de harmonia e mais plena. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam, por gentileza, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.